Olá, eu sou o Marcos e bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Awakefulness. Se você vem acompanhando a nossa jornada, sabe que já percorremos uma boa distância e exploramos o misterioso tecido da realidade. Mas hoje, nós precisamos parar de olhar lá para fora, para a natureza do universo e olhar aqui para dentro, para o nosso porão, o porão das nossas próprias almas. Você já sentiu uma aversão intensa e inexplicável por alguém que você mal conhece? Ou talvez você já tenha se pego fazendo algo completamente fora do seu personagem? Uma explosão de raiva, um momento de ganância intensa ou um medo súbito e paralisante? E depois pensou: eu não sei o que deu em mim. Aquele não era eu. A psicologia junguiana tem uma resposta intrigante para você. Era você. Mas era a parte de você que você não queria ver. Era a sua sombra. No episódio sobre o inconsciente, tocamos brevemente na sombra como uma das estruturas do inconsciente pessoal. Mas, francamente, aquilo não fez justiça ao conceito. A sombra é vasta demais, influente demais e vital demais para ser apenas uma nota de rodapé. Hoje vamos dedicar esse episódio inteiro ao trabalho da sombra, ou shadow work. Nós vamos definir o que ela realmente é, incluindo seu surpreendente lado luminoso, ver como ela controla sua vida diária aqui e agora e, o mais importante, ver ferramentas práticas para começar a integrá-la. Esse não é um trabalho fácil, exige uma honestidade intelectual radical, mas como disse Carl Jung, ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Então, vamos acender a luz. O que exatamente é a sombra? Simplificando, a sombra é tudo o que você é, mas se recusa a reconhecer como sendo parte de você. Quando nascemos, somos inteiros, somos puro potencial, somos raivosos, felizes, gananciosos, generosos, barulhentos, quietos, espontâneos e intuitivos. Somos tudo. Mas, muito rapidamente, aprendemos que certas partes de nós mesmos não são bem-vindas. Quando criança, talvez você tenha gostado de dar palpite nas conversas. E seus pais diziam: fique quieto, criança não se mete em conversa de adulto. Então, você pegou a sua espontaneidade e a sua voz e enfiou num saco invisível que arrasta atrás de si. Talvez você tenha demonstrado raiva e lhe disseram: pare com isso, pessoas corretas não ficam com raiva. E lá foi ela para dentro do saco. Quando chegamos aos 20 anos, passamos nossa vida inteira decidindo quais partes de nós mesmos colocar nesse saco para sermos aceitos por nossos pais, nossos professores, a nossa sociedade. O que sobra, a fatia fina de personalidade que nós mostramos ao mundo, é o que chamamos de persona ou ego. É a máscara que usamos para sobreviver socialmente. Mas e o resto? O resto não desapareceu, está vivo dentro daquele saco. Aquele saco é a sua sombra. Agora, é crucial entender isso. A sombra não é inteiramente má. Ela está apenas oculta. Sim, ela também contém os nossos impulsos primitivos, nossa raiva, nosso egoísmo, nossos desejos sexuais brutos, nossa capacidade de crueldade. Mas, e é isso que a maioria das pessoas não percebe, ela também contém o nosso ouro. Isso é o que chamamos de sombra dourada. Assim como reprimimos traços negativos para nos encaixarmos, muitas vezes reprimimos nossas melhores qualidades se elas não foram encorajadas em nosso ambiente.
Imagine uma criança nascida em uma família que valoriza apenas o trabalho manual, duro e pragmático. Se essa criança é naturalmente artística, sensível ou intelectual, ela pode aprender a ver esses traços como inúteis ou fracos. Ela enfia sua criatividade no saco da sombra. 30 anos depois, ela é uma pessoa pragmática, rígida e infeliz, que sente uma amargura inexplicável sempre que vê alguém desfrutando a arte livremente. O seu ouro foi banido para a escuridão. Portanto, uma definição mais completa de sombra é esta: é a soma total de todos os aspectos rejeitados da sua personalidade, tanto os escuros quanto os luminosos. Ela age como uma personalidade autônoma dentro de você, e quanto mais você a ignora, mais densa e hostil ela se torna. Como disse Robert Bly, um grande poeta estudioso desse trabalho, a sombra pode ser hostil, mas ela só é hostil porque você a ignorou por 20 anos. É como um cachorro que você trancou no porão. Quando você finalmente abre a porta, é claro que ele vai te morder. Ele está faminto. Então, como você sabe o que está na sua sombra se ela é, por definição, inconsciente? Bem, você não precisa procurá-la com uma lanterna. Ela já está se projetando no mundo ao seu redor todos os dias. O mecanismo principal da sombra é a projeção. Como a sua mente consciente, o seu ego, não suporta admitir que possui essas qualidades inaceitáveis, ele as transfere para as outras pessoas. Lembre-se dessa regra de ouro: se te irrita, é porque te habita. Vamos ver alguns exemplos de como isso aparece em outros contextos. Exemplo 1. O colega irritante. Você tem um colega de trabalho. Ele não fez nada de terrível para você, mas você o detesta profundamente. Você o acha preguiçoso, desorganizado e caótico. A sua mera presença faz o seu sangue ferver. Por que essa reação intensa? Provavelmente porque você se identifica fortemente com a ideia de ser eficiente, organizado e trabalhador. Você reprimiu seu próprio desejo de, às vezes, ser preguiçoso, relaxar, simplesmente deixar para lá. O seu eu preguiçoso está no seu saco da sombra, gritando para sair. Quando você vê aquele colega sendo preguiçoso de forma aberta, sua sombra é acionada. Você não está com raiva dele, você está com raiva da parte de si mesmo que não está permitindo viver. Exemplo 2, o pedestal. Isso acontece frequentemente em relacionamentos românticos, bem como com gurus e celebridades. Você conhece alguém e acha que essa pessoa é absolutamente perfeita. Ela é a pessoa mais brilhante, corajosa ou espiritual que você já conheceu. Você está apaixonado. Isso é, frequentemente, a sombra dourada em ação. Você projetou seu próprio potencial reprimido de brilhantismo, coragem ou espiritualidade nessa pessoa. Você ainda não consegue assumir essa grandeza em si mesmo. Precisa vivenciá-la por meio de outra pessoa. O perigo, claro, é quando inevitavelmente ela cai desse pedestal. Você se sente traído quando, na realidade, você apenas pediu que ela carregasse ouro demais que era seu. Exemplo 3. A sombra coletiva. Grupos também têm sombras, famílias, nações, religiões. Vemos isso na polarização política intensa. Um lado se vê como puramente virtuoso e lógico, enquanto o outro lado é visto como puramente mau, estúpido ou destrutivo. Isso é perigoso. Como discutimos no episódio sobre magia, quando não assumimos nossa escuridão, a projetamos para fora. Guerras são frequentemente travadas
porque as nações projetam suas sombras coletivas sobre um inimigo. É muito mais fácil lutar contra um inimigo lá fora do que olhar para a ganância, o ódio ou a agressão dentro da nossa própria sociedade. Sempre que você sentir uma reação desproporcional à situação, um fascínio intenso ou uma repulsa intensa, você acabou de encontrar uma sombra. Agora, como fazemos esse trabalho de integração? Como abrimos o saco sem sermos mordidos por aquele cachorro do porão? Agora um aviso. O trabalho da sombra pode ser desestabilizador. Ele desafia todo o seu senso de quem você é. Antes de começar profundamente, certifique-se de ter uma base estável, talvez uma prática regular de meditação para ajudá-lo a observar os pensamentos sem ser varrido por eles, ou um senso fundamentado de sua consciência como percepção ou tela, na qual esses dramas das sombras se desenrolam. E sempre conte com a ajuda profissional de um psicólogo ou terapeuta nesse processo. Se você se sentir pronto, aqui estão 2 métodos práticos para começar a integrar a sua sombra. O primeiro método é o método de 3 passos. Essa é uma técnica adaptada pelo filósofo Ken Wilber. É excelente para lidar com uma pessoa que mexe muito com você, seja positivamente ou negativamente. Passo 1. Encare. Pense na pessoa que ativa os seus gatilhos. Descreva em detalhes usando ele, ela ou eles. Não se contenha. Ele é arrogante, ela é egoísta, ele não se importa com ninguém além de si mesmo. Coloque tudo para fora. Passo 2. Converse. Agora, em sua imaginação, entre em um diálogo com essa pessoa. Dirija-se a ela diretamente como você. Faça perguntas. Por que você é tão egoísta? O que você quer de mim? Então, e essa é a parte crucial, troque de lugar. Torne-se ela. Responda a essas perguntas como se você fosse ela. Você pode se surpreender com o que vai sair. Você pode descobrir que a arrogância dela é, na verdade, uma máscara para a sua insegurança, uma que você também compartilha. Passo 3. Seja. Finalmente, pega aquelas qualidades que o incomodam, egoísmo, arrogância, brilhantismo, o que quer que sejam, e use declarações na primeira pessoa, usando eu. Eu sou arrogante, eu posso ser egoísta. Essa é a parte mais difícil. Não significa que você haja assim o tempo todo, mas você está reconhecendo a capacidade para isso dentro de você. Ao assumir isso, você recupera a energia que estava usando para reprimir. Aqui está agora outro método eficiente de 4 passos. Passo 1. Caça aos gatilhos. Por uma semana, observe suas reações extremas a eventos sem importância. O que faz você julgar os outros imediatamente? A preguiça deles? Sua vaidade? Sua fraqueza? Crie um diário das sombras e anote os seus pensamentos. O julgamento é um rastro muito bom para encontrar a sombra. Passo 2. A inversão. Pegue a qualidade que você julgou e vire a câmera para você mesmo. Se você odeia a arrogância do seu colega, pergunte-se: onde na minha vida ajo com arrogância e não a admito? Ou a pergunta da sombra dourada: em que área da minha vida eu preciso ser um pouco mais arrogante ou confiante para defender meus projetos? Passo 3. Personificação segura. Não faça isso o tempo todo, mas ocasionalmente crie um ritual ou um momento seguro, talvez 10 minutos no final do dia. Use sua imaginação, como discutimos no episódio sobre meditação.
Feche os olhos e dê uma forma a essa sombra. Se sua sombra é raiva, qual a aparência dela? É um monstro? Uma criança fazendo birra? Um vulcão? Ao dar uma forma a ela, você se desidentifica dela. Você não é a raiva, você está observando a raiva. Passo 4. O diálogo compassivo. Isso é fundamental. Não julgue a sombra. Ela é apenas uma parte de você que foi exilada para tentar protegê-lo. Pergunte a ela: o que você quer? Do que você tem medo? O que você está tentando me mostrar? Talvez sua sombra preguiçosa diga: eu só estou tentando impedir que você morra de exaustão, porque você não sabe quando parar. Quando você ouve isso com compaixão, a energia da sombra deixa de ser destrutiva e pode ser reintegrada como energia vital. Você pode perguntar: Marcos, por que eu deveria mexer com isso? É melhor deixar quieto. O problema é que a sombra não fica quieta. Deepak Chopra e Debbie Ford chamam isso de o efeito sombra. Imagine tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Exige um esforço constante, certo? Quando você se cansa, se distrai ou toma uma bebida a mais, bam! A bola dispara para fora d'água com toda a força. É assim que a sombra age quando ignorada. Ela possui você. É aquela explosão desproporcional de raiva no trânsito. É a traição que você jurou nunca cometer. É o comportamento autodestrutivo que arruína seu processo bem quando você está prestes a alcançá-lo. Quando você integra a sombra, você não se torna perfeito. Na realidade, você pode ficar um pouco mais imperfeito, um pouco menos bonzinho, mas muito mais real. Você recupera a energia que gastava empurrando aquelas bolas de praia para baixo d'água. Você se torna mais criativo porque destravou a sombra dourada. Você se torna menos julgador com os outros porque reconhece as falhas deles em si mesmo. Você deixa de ser fragmentado para ser íntegro. E a totalidade, esse é o objetivo final do processo de despertar. Obrigado por ter coragem de olhar para a escuridão comigo hoje. Se você achou isso útil, por favor, se inscreva e ative o sininho. Nós ainda temos lugares ainda mais profundos para explorar. Compartilhe nos comentários abaixo qual é uma qualidade positiva que você pode ter colocado no seu saco da sombra, porque não era legal quando você estava crescendo. Vamos resgatar um pouco de ouro lá embaixo. Neste canal, produzimos o nosso melhor conteúdo para auxiliar no seu processo de despertar. Discutimos realidade, psicologia, física, metafísica, espiritualidade e magia. Sempre de uma forma que faça sentido para as mentes racionais mais abertas. Explore o restante dos nossos vídeos, pois cada um é uma pequena peça do quebra-cabeça que pode mudar a sua vida. Obrigado por assistir e pelo seu tempo. Seja aberto, seja bom e seja responsável. Vejo você em um outro vídeo em breve. Tchau, tchau.